Atos capítulo 20, versículos 7 ao 9, diz assim: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Amém. Paulo estava na sua terceira viagem missionária aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ele havia passado por Éfeso, onde ele ficou 3 anos, foi o período mais longo que o apóstolo Paulo ficou em uma cidade durante as suas viagens missionárias. Ali em Éfeso ele pregou a palavra de Deus e agora ele está voltando para Jerusalém. A Páscoa está chegando e ele vai passar a Páscoa no caminho, mas ele espera chegar em Jerusalém no dia de Pentecostes, que ficava 50 dias depois da Páscoa. Agora é o primeiro dia da semana, o domingo, e eles vão se reunir. A igreja, a partir da ressurreição de Jesus, passa a se reunir no dia da ressurreição para comemorar ou se alegrar na ressurreição. Na verdade, era a última vez que Paulo esteve pregando na cidade de Troade, que a Bíblia fala. Talvez ali foi a última oportunidade para Paulo falar com eles, e também foi a última oportunidade de eles ouvirem a pregação de Paulo. Na verdade, eles se reuniram durante a noite, porque durante o dia, o primeiro dia da semana, era um dia de trabalho normal. As pessoas poderiam se encontrar em alguma casa somente no período da noite para adorar a Deus. Eu não sei que horas começou o culto, que horas começou o louvor ali naquele lugar, mas a Bíblia fala que Paulo começou a pregar, e a sua mensagem foi além do tempo normal. Já era próximo de meia-noite, e Paulo não parava de falar, e a Bíblia diz que havia ali um jovem chamado Eutico, e ele, não encontrando lugar para se assentar, ele se assentou na janela do prédio da casa onde eles estavam se reunindo no terceiro andar, e Eutico estava cansado naquele dia. Paulo falava e falava, os seus olhos piscavam, e ele estava ali se esforçando para ouvir a palavra do apóstolo Paulo. Até que não teve mais jeito, o cansaço e o sono venceram a Eutico, e ele cai em profundo sono enquanto Paulo prega a palavra, e ele se desequilibra, e ele cai para fora da casa, e ele cai do terceiro andar, e quando ele cai e bate no chão o seu corpo, e ele morre ali naquele lugar. A Bíblia diz que todos eles descem. Com certeza Paulo interrompe a sua pregação e desce para ver o que aconteceu com aquele rapaz, e Paulo abraça o corpo daquele moço, e então fala para os irmãos: não se preocupem que o Espírito está nele, ele está vivo. E então pegam o moço e levam para dentro da casa, e Paulo volta ao terceiro andar e continua pregando a palavra de Deus até o amanhecer. E quando o dia está amanhecendo, ele abraça os irmãos e ele vai embora dali para talvez nunca mais voltar à cidade de Troade. E como foi a última vez que ele passou por aquele lugar, as pessoas estavam desejosas de ouvir o que o apóstolo tinha para falar. Paulo estava desejoso em falar, e eles estavam desejosos em ouvir, porque nós nunca sabemos quando é a nossa última oportunidade na vida, porque nós nunca sabemos quando vai ser nos dada a última chance de fazermos alguma coisa.
coisa. Na verdade, nós deveríamos viver a nossa vida como se fosse a última hora, o último dia. Eu não deveria viver a minha vida de qualquer maneira, sendo que talvez hoje seja a última chance que eu tenho na minha vida de ouvir a voz de Deus, de ouvir a pregação, de estar com algumas pessoas, de estar com os meus irmãos. Paulo estava lá. Alguns dias depois, quando Paulo chegasse a Cesareia, na casa de um dos 7 diáconos, Filipe, alguém iria chegar de Jerusalém e pegar o cinto de Paulo e amarrar as suas mãos e os seus pés e falar assim: assim diz o Senhor, o homem a quem pertence este cinto vai ser preso em Jerusalém pelos judeus. Os irmãos tentaram falar para ele: Paulo, não vá para lá, Paulo, não vá para Jerusalém. E Paulo falando: não, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. A Bíblia diz que eles não conseguiram dissuadi-lo, falaram: que se cumpra a vontade do Senhor. Ninguém imaginava. Como que nós podemos imaginar que às vezes a vida é interrompida? Como é que nós podemos imaginar que nós tivemos o último encontro com aquela pessoa? Como é que nós iríamos imaginar que era a última vez que nós veríamos aquela pessoa? Se nós pudéssemos voltar no tempo, talvez nós faríamos algumas coisas diferentes em nossa vida. Nós viveríamos de uma maneira diferente se nós soubéssemos que é a nossa última oportunidade, que é a nossa última chance. Quantas pessoas têm remorsos no leito de morte? Quantas pessoas têm remorsos depois de perder a família? Quantas pessoas têm remorsos depois que os filhos vão embora? Eu não dei o tempo que eu poderia dar. Eu não falei as coisas que eu precisaria falar. Eu não abracei a quantidade que eu precisaria abraçar. Eu não estive presente, e a vida escorreu pelos dedos e foi embora, e agora o tempo se foi, não tem mais como voltar no tempo, o tempo não volta, não existe um replay na vida, não tem jeito de eu trazer o ontem de volta para eu fazer as coisas. O que eu posso fazer é hoje, o que eu posso é consertar hoje, o que eu posso é pedir perdão hoje, o que eu posso é abraçar hoje, o que eu posso é falar que eu amo hoje, o que eu posso é orar hoje. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Portanto, aquela casa estava lotada, as lâmpadas estavam acesas. Lucas faz questão de falar, que Lucas escreveu o livro de Atos e fala: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde nós estávamos reunidos. As lâmpadas não eram assim, as lâmpadas eram lamparinas de óleo, fogo. Você pode imaginar aquelas lamparinas soltando fumaça, aquele lugar quente, abafado, o calor, aquele lugar abarrotado de pessoas, não tinha lugar para sentar-se. Às vezes pessoas estavam sentadas no chão, estavam encostadas na parede, estavam querendo ouvir o apóstolo Paulo. Não tinha lugar para sentar, para ouvir, de maneira que o lugar que Eutico encontrou para ouvir a Paulo foi na janela, no 3º andar. Eutico era um nome dado para escravos romanos. Quando nascia na escravidão, era muito comum o nome de Eutico, que significava: seja afortunado, seja feliz, tenha sorte na vida. Eutico deveria ser um escravo, e escravo trabalhava de sol a sol, pesado. Eutico foi para aquela reunião porque ele queria ouvir a Paulo. Eutico era um crente, era um cristão. Na verdade, os pais da igreja, eles colocam Eutico como um exemplo a ser seguido. Eles falam bem de Eutico, que se tornou uma pessoa conhecida na igreja, porque Eutico, na verdade, ele quis estar lá apesar do cansaço do seu corpo, apesar das dificuldades, ele queria estar lá. O seu desejo
desejo de ouvir a palavra, o desejo de ouvir a Paulo, o desejo de ouvir o sermão. Sabe, às vezes a gente consegue até ficar sem comer, mas ficar sem dormir, às vezes é extremamente difícil. E Eutico lutou e lutou e lutou para conseguir prestar atenção naquela palavra que Paulo estava pregando naquela noite. A Bíblia mostra aqui os verbos que usa, que ele estava fazendo um esforço para se concentrar naquilo que Paulo estava pregando, mas ele estava tão cansado do trabalho. Aquele dia havia sido normal, eles se reúnem à noite para adorar a Deus, e Eutico está lá pelo desejo, a sede, a vontade, o desejo de ouvir a Deus, que quando ele chegou lá não tinha lugar, ele poderia arrumar uma desculpa: bom, a casa está cheia demais, não tem assento, eu vou voltar para minha casa, mas não interessa onde eu sentar, eu quero ouvir a Paulo, eu quero ouvir nessa noite o que Deus tem para falar com a minha vida. O único lugar que ele achou para sentar foi num lugar incômodo, na janela, no terceiro andar. Às vezes a gente arruma tantas desculpas quando a gente não quer realmente. Porque quando você quer uma coisa, você passa por cima de qualquer obstáculo. Aqueles crentes se reuniam onde dava para se reunir. Não é desculpa, querido. Quando nós queremos alguma coisa, nada nos impede. Quando a sede do nosso coração é tão grande, não tem nada que nos impede. Nós ansiamos tanto pela presença de Deus, que não há obstáculos, não é o lugar estando cheio. É como, você sabe, aquelas pessoas que são curadas, é porque elas realmente, elas desejam ardentemente a cura, elas desejam aquilo. Elas não estão preocupadas em gritar o que os outros vão pensar, em gritar: Jesus tem misericórdia, me cura. Elas não estão preocupadas com os outros, não há obstáculo. Aquela mulher estava doente, com o sangue escorrendo, não é obstáculo em passar entre a multidão que a aperta. Ela arruma um caminho, ela arruma um lugar, um jeito de chegar até lá. Eu preciso tocar nas suas vestes, porque eu sei que se eu tocar eu vou ser curada. Não há desculpas quando nós desejamos alguma coisa, meu amado. Eu vejo pessoas que quando se convertem, elas estão tão empolgadas, que elas querem vir para a igreja a qualquer custo. Elas deixam a praia, ela deixa as coisas, ela deixa a festa para ir para a igreja. Eu quero estar lá, mas às vezes depois, com o tempo, essas mesmas pessoas acabam deixando que outras coisas entrem na sua vida e se tornem prioridades. E agora ela não vai mais, porque agora ela está na praia. Agora ela não vai mais, porque agora tem algo da família. Agora ela não vai mais, porque tem outras coisas para fazer. O problema é que muitas vezes nós dormimos quando nós deveríamos estar acordados. O problema é que na nossa vida espiritual a gente às vezes dorme quando nós deveríamos estar acordados. Às vezes as pessoas estão dormindo e Deus está falando, Deus está agindo, Deus está divertindo, Deus está chamando para perto, Deus está admoestando, Deus está falando para a pessoa: é hora de se voltar, é hora de acordar, é hora de abrir os olhos, é hora de enxergar, é hora de ver, é hora de sair da mornidão, é hora de sair da frieza, é hora de despertar para as coisas de Deus. Às vezes as pessoas estão vazias de Deus na sua vida, vazias do Espírito Santo, e o Espírito Santo fala, mas ela está dormindo, ela não ouve, não escuta, não enxerga, não vê. O Espírito Santo queria fazer algo grandioso na sua vida naquela noite, mas você estava dormindo. O diabo estava agindo na tua casa para destruir o teu casamento. Você estava dormindo. O diabo estava levando os teus filhos para longe de Deus, levando os teus filhos para longe do Senhor, e você estava dormindo. A tua casa está ruindo e você está dormindo. A tua vida está ruindo e você está dormindo.
A tua vida com Deus cada vez está mais fria. Você está cada vez mais longe do Senhor. Você está dormindo. A palavra não fala mais. O Espírito Santo não fala. Ele fala, mas você não ouve, não comove, não age, não move os pés, não move a vida, não te leva para o lugar de oração. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão dormindo? Quantas pessoas estão dentro da igreja, deveriam estar acordadas, mas o seu estado é pior, muito pior do que o estado de Eutico, porque elas acham que elas estão acordadas, mas elas estão dormindo. Elas acham que estão agradando ao Senhor, mas estão desagradando a Deus. Elas acham que estão andando com Deus, mas não estão andando com Deus, estão dormindo na sua vida. Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Você está dormindo, as coisas de Deus não te movem mais, as coisas de Deus não abrasam mais o teu coração, a obra de Deus já não incendeia a sua vida, já não abrasa você, você já não ora como você orava, você não ama como você amava, você não tem desejo de ir para a casa de Deus como você tinha antes. Acorda, é hora de acordar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo vai iluminar você. Salomão escreveu 3 livros. Salomão, na sua juventude, escreveu Cantares de Salomão, falando do seu amor por sua esposa Sulamita. No meio da sua vida, ele escreveu o seu segundo livro, o livro de Provérbios. E no final da sua vida, ele escreveu Eclesiastes. Ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Sem Deus, tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é vazio. O trabalho é vazio. Ele fala: mulheres, é vazio. Eu me provi de cantores por palácio, é vazio. Eu me provi de vinho e de bebidas, é vazio. Eu construí muitas obras grandes, é vazio. Eu construí jardins, é vazio. Eu me empenhei em tantas coisas, é vazio. É correr atrás do vento, nunca se alcança, nunca se chega lá. Ele escreveu, ele termina o livro falando: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador enquanto você pode se lembrar, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais você vai dizer: eu não tenho neles prazer. Lembra-te hoje, lembra-te quando você pode, lembra-te quando você tem oportunidade, porque talvez vai chegar o dia mau e você não vai poder mais fazer nada, talvez não vai ter mais chance, não tem mais volta, a vida não volta mais. E Paulo vai embora, e Paulo vai para Jerusalém, e Paulo vai ser preso. A única coisa que ficou em Trode foi a sua capa, os livros e o pergaminho, que ele pede mais tarde para Timóteo levar para ele na sua segunda prisão em Roma, e depois dali Paulo iria morrer. É a última hora, é a última chance. Não durma. Amém.